Minhas senhoras, meus senhores, nossas cordiais saudações, sejam bem-vindos a mais um podcast. E a edição de hoje vamos falar do impacto das marchas na economia do país. Vamos falar aqui de muita coisa e para tal, estou aqui com o meu comentador aqui, chama-se Dr. Tomás Castelo. Eu sou Delmax de Baica. Estarei a monitorar esse programa. El Pedro está a produzir as imagens. A Agônia Limitada está a dar o suporte ao nosso programa. Geração 21 está a transmitir. Desde já queremos agradecer a você que acompanha o nosso podcast a partir de casa ou fora do país. Que a nossa preocupação é mesmo discutir assuntos relacionados ao cotidiano. Então, estou aqui para mais uma edição. Doutor, seja bem-vindo e eu cumprimento aos nossos internautas, assim como os fiéis seguidores da página do Tomás Castelo. Okay. Muito boa tarde, ou boa noite, sei lá, bom dia, onde você está e a que horas nos vê. Eu sou Tomás Castelo, estou neste programa mais uma vez para deixar ficar a nossa opinião. Como cidadãos, não queremos ficar alheios ao que está acontecendo. Como dizia o Delmax, eu faço resumo de livros no YouTube. Você escreve aí Tomás Castelo e vai encontrar resumo de livros, de negócios especialmente, para que você possa aprender um pouco sobre como conduzir o seu negócio. Os livros são em inglês. Exato. E a minha ideia é que eu sei em Moçambique tem muitas pessoas que não podem ler, mas gostariam de saber o conteúdo de livros que estão em língua inglesa. Então eu me dou o trabalho de ler os livros e fazer o resumo para dar este conteúdo. Então, se você for para lá no YouTube escrever Tomás Castelo, vai encontrar. E hoje, mais uma vez, vamos fazer o nosso contributo para aquilo que é a nossa nação. Aquilo que é a nossa nação, e eu disse de primeira que o nosso tema é mesmo relacionado à questão das marchas. Qual é o impacto dessas marchas na economia do país? Como analista, como é que hoje, primeiro, essa questão de marcha? Em primeiro lugar, eu quero dizer que as marchas populares, elas são um direito. Okay. Né? Que todo o cidadão tem, até que eu fiz a questão de trazer aqui a Constituição da República de Moçambique, né? E no seu artigo número 80, lê-se o seguinte, eu vou ler aqui, diz: o cidadão tem o direito de não acatar ordens ilegais ou que ofendam os seus direitos, liberdades e garantias. Okay. O cidadão tem o direito de não acatar ordens ilegais ou que ofendem os seus direitos, liberdades e garantias. Nesse caso, o que seria ordens ilegais? Nós aqui temos três coisas muito importantes. Né? Primeiro, nós temos direitos. Segundo, nós temos liberdades. E terceiro, nós temos garantias. Nisso, as eleições em democracia, inclusive em Moçambique, eu até posso depois ler os artigos 33 para frente, 133 para frente, eles falam das eleições. Né? Então, as eleições são um direito ao mesmo tempo e é uma liberdade de escolher. Inclusive, é também garantia de que nós, cidadãos, contribuímos para o destino do nosso país. De tal maneira que, dadas irregularidades, que agora sabemos que elas começaram no dia 11,
né? Com as mídias a comunicarem irregularidades. Depois, ouvimos como partidos políticos a dizerem que houve irregularidades. Depois, fomos ouvir, inclusive, com CNE. CNE reconhece que as eleições tiveram irregularidades. Agora, o dossiê está ao nível do Conselho Constitucional, que também já sabemos que, por lei, 5 dias depois do CNE, nós devíamos saber também via Conselho Constitucional, que é a entidade, né, que tem que declarar quem realmente venceu, quem não venceu. Exato. E já passam quase 10 dias, né, e nada foi dito. Quer dizer, alguma coisa não está bem. Inclusive, eu vi uma manchete de jornal que diz que o Conselho Constitucional considera anular as eleições. Não é uma decisão, eu vi no jornal. Então, aliás, são especulações? Sim, podem ser especulações, mas eu acho que os jornais, o tal que eu vi é um jornal sério, né? Então, não sei se serão anuladas ou não, mas quero dizer que a todos os níveis, até agora, nós já temos muitas confirmações de irregularidades. Exato. No programa passado, eu tinha dito que, ao invés de ficarmos a ver cidadãos na rua a fazer marcha, se queremos um resultado diferente e temos provas, então juntar as provas, exato, ir apresentar a quem de direito é o melhor caminho. Entretanto, as marchas são permitidas em democracias como uma forma de impugnar qualquer que seja ato público que sabemos que este ato pode estar a ofender nossos direitos, liberdades e garantias. Okay. Então, é por isso que, quando feitas dentro dos limites da lei, quer dizer, sem desobedecer, sem destruir os bens públicos ou de outros cidadãos, né? E tendo já comunicado às autoridades, inclusive convidar a elas para fazerem parte do processo, como o trabalho da polícia, por acaso, de garantir a ordem e tranquilidade, né? Então, eles também devem participar desses atos. Exato. Então, com base nisso, o povo tem o direito de pacificamente, se uma boa marcha popular, ela não agride nem os bens, nem as pessoas. É simplesmente juntar as nossas vozes e gritarmos uma voz mais audível. Por quê? Porque democracia, essa palavra democracia, como nós todos sabemos, demo quer dizer pessoas. Exato. Né? Então, é um tipo de governo que é baseado na vontade das pessoas, do povo. Sim. Então, se as pessoas, essas tais que devem garantir que a sua vontade é manifesta, elas saem e dizem não concordamos com o que aconteceu. Havendo provas, por acaso, o Conselho Constitucional seria muito sábio dizer, olha, como há muitas irregularidades, então vamos anular. E eu vou dizer algumas coisas, talvez, que podem indignar alguns. Exato. O facto de nós termos 64 autarquias governadas por um único partido, na minha opinião, é um retrocesso da democracia em Moçambique. E não estou a dizer que devem se dividir, só estou a dizer, dadas as irregularidades, então nós vamos ver que houve muito regresso da democracia. De tal maneira que quando ou se forem anuladas as eleições por irregularidades, exato, que eu acho que mesmo as pessoas que vão tomar a decisão, as autoridades, elas vão se basear também em provas de que não, realmente houve muitas irregularidades.
Existe um jovem que me disse ontem, numa conversa, disse, olha, o Conselho Constitucional está a pedir editais, né, que comprovam todos os dados. E ele até me disse que, por exemplo, o Partido de Frelimo, em alguns municípios, segundo ele, eu não sei ao certo, Exato, okay. Não consegue apresentar as atas, né, os editais de cada mesa. Então isso deixou as autoridades, né, os juízes, duvidosos. Então, se vocês não podem provar, então os outros podem estar certos. Então acho que é por isso que a demora aqui está a se juntar provas. Eu acho que é o que está acontecendo. Né? Então, se houve irregularidades, se anularem ou se forem anuladas as eleições, será um ganho da democracia moçambicana. Ok? Há um que diz, se anular, isso será provar publicamente que a Frelimo então perdeu naqueles municípios, então fez um movimento aí estranho para ganhar. Mas, se a Frelimo ganhou, se houver novas eleições, ir se votar de novo, ela vai ganhar. Exatamente. Quem ganhou? Quem não deve? Não teme. Né? Exatamente. Então, também será uma oportunidade, aquela coisa que nós vimos nos últimos dias, o Samora Júnior, né? O Samito, a dizer, olha, nós temos que regenerar. Uma das formas de regenerar uma organização é devolver a verdade. É deixar que a verdade seja provada. Se houver outras eleições e a Frelimo ganhar retumbantemente, como ganhou agora, então vamos saber que essa reclamação toda era infundada. Né? É por isso que eu considero que será um ganho para o partido, será um ganho para a democracia moçambicana, né? Se for possível, né? Repetir as eleições e vermos se realmente podemos evitar esse barulho de irregularidades, deixar que as instituições funcionem normalmente, né? E aí nós vamos ter uma vitória mais segura. Mais segura. Não, porque é assim, o perigo de tudo isto é do governo impostor. Ok. E o que seria esse governo impostor? Para mim, governo impostor é quando ele não é legitimado por quem tem que dirigir. Quer dizer, eu não posso dirigir a ninguém sem que a pessoa me autorize a lhe dirigir. Nesse caso, o que seria o povo? O povo. A autoridade está no porque povo. O que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que nós chamamos de desobediência civil. Né? Quando as nossas garantias, quando as nossas liberdades e direitos estão em perigo. E aí nós corremos o risco de uma desobediência civil, que pode ser uma manifestação, uma revolta popular, em que as pessoas decidem não reconhecer o governo. E o governo não terá outra maneira senão usar a força. E se fizer isso, estará a ferir a própria Constituição. Ok. Então, esse é o perigo, na minha opinião, é o perigo de alguém que não aceite, né, governar. É por isso que nas ditaduras, né, o presidente ou o governo usa força. É por causa de não ser reconhecido. Porque se você for reconhecido, aceite pelo povo, o povo estará do seu lado, inclusive para ajudar nas suas fraquezas. Mas se for o contrário, mesmo que você faça boas coisas, pelo facto de não ser legítimo, na opinião do povo, então você vai ter dificuldades de governar essas pessoas pacificamente. Exato. Eu coloquei a questão principal, que é mesmo do nosso debate, a questão das marchas, e eu colocava essa questão em termos de economia. Será que essas marchas não estão a afetar negativamente
à economia do país. Tendo em conta que as pessoas, todos os dias, eu tenho certeza que alguns ali abandonam seus negócios, mas em busca da verdade. Será que isso não estaria a afetar negativamente na economia do país? Ok. Com certeza está a afetar. Como é que está a afetar? Primeiro, as pessoas que deixaram os seus postos, né, e foram participar ou foram se ocupar em marchas, né, elas descontinuaram uma atividade para fazer a outra atividade. Né? Talvez eles fizeram análise de custo de oportunidade. Eles balancearam, né? Compararam entre estar a fazer o meu negócio e ir à marcha. O que é melhor para mim? Se o que for melhor for ir à marcha, então ele vai à marcha. Ora, temos que entender que nós somos seres nós não somos seres econômicos, somos seres socioeconômicos. Okay? Nós precisamos do bem-estar social para que a economia possa fluir normalmente. Então, na sua opinião, é que as pessoas estão a buscar primeiro esse bem-estar e deixando a questão financeira no último estágio? Elas estão à procura de garantir a longo prazo as suas garantias, seus direitos e suas liberdades. Ok. Logo, porque há uma coisa. Você pode pensar, eu posso dizer para Max, deixa lá de fazer ou de produzir conteúdo no teu canal. Exato. Vou te pagar 1 milhão de meticais. Pronto, deixa de fazer. Mas você pode parar de dizer, não, eu vou parar de fazer os meus conteúdos, vou ficar com esse 1 milhão. Daqui a 3 meses eu já não tenho nem 10 mil. Né? Então, o bem-estar social é a nossa garantia a longo prazo. Por quê? Porque o governo que vai entrar no próximo ano, das autarquias, vai ficar 5 anos. E no dia que for legitimado, não temos nada a fazer. Então, se alguma coisa pode ser feita agora por aqueles que não concordam com os resultados, é o tempo de se fazer. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Sim. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Em relação a essa questão da longevidade das próprias marchas, elas serem, por exemplo, eu achei que era só naqueles primeiros dias, mas estamos a ver que já se passam 2 semanas ou até mais em que essas marchas. Então, será que essas marchas vão dar em alguma coisa? Eu tenho certeza que já colocamos naquele outro programa, sei que iam resultar em alguma coisa, mas estamos a ver que elas ainda continuam. Sim, a continuação das marchas é um direito, primeiro, que o povo tem. E não existe um prazo determinado. Por que estão até agora a continuar as marchas? Porque ainda há uma esperança de que
uma decisão a favor pode ser tomada. Neste momento, os resultados não foram consumados. Porque a entidade que consuma os resultados, que promulga, que tem a última palavra, é o Conselho Constitucional. E acha que esse Conselho Constitucional vai a tempo de trazer o diferente ou divulgar, anular as eleições? Sim, talvez para eu responder essa questão, vou mais uma vez recorrer à nossa Constituição da República, que é o nosso documento mãe. Se fosse na igreja, seria a Bíblia de Moçambique, né? No seu artigo 133, né? Ela fala de órgãos de soberania. Né? E diz assim, são órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os tribunais e o Conselho Constitucional. Então, neste momento, o Conselho Constitucional é a autoridade que pode, encontrando matéria para anular as eleições. E não encontrando, promulgar os últimos resultados, que é talvez validar em alguns municípios, nos outros, mas a última palavra é do Conselho Constitucional. O único problema que nós temos em Moçambique é que estas autoridades, estes órgãos de soberania, eles andam juntos. Porque deviam ser independentes. É isso que eu quero dizer. Deviam ser de forma independente. E quer dizer, o Presidente da República não devia interferir na Assembleia da República, não devia interferir nos tribunais, nem no Conselho Constitucional. Ele é chefe do governo. Mas, quando você lê sobre o Presidente da República, você vai descobrir que ele é chefe de 4 coisas ao mesmo tempo. Ele é chefe do governo, ele é chefe das forças de segurança, ele é chefe, inclusive eu encontrei aqui acerca do Presidente da República, né? Mas ele é chefe de 4 coisas ao mesmo tempo. Né? Então é aí onde a coisa começa a nos deixar assim. Né? Porque de alguma forma, o Conselho Constitucional ele é independente, ele é livre. E neste momento é a garantia da justiça. Ele é que vai tomar a decisão. Se pode tomar ou não, pela lei, ele pode dizer que essas eleições não foram justas e nós não podemos permitir isto. Se fizer uma matemática e entender que isto pode estragar todo o processo, né? Mas também se não houver matéria suficiente, eles simplesmente vão dizer, esses são os resultados. Mas estamos a ver o tempo que está a levar para eles se pronunciar. Eles, estou a dizer, os membros do Conselho Constitucional, eu entendo que estão a analisar porque existem indicadores de irregularidades. Então, enquanto não se tomar essa decisão, as pessoas podem continuar ainda a marchar. Depois de se divulgar esse resultado, então aí não será legítimo continuar a fazer as marchas depois de um certo período, né? É quando vai ser chamada a polícia para usar um pouco de força. Mas se não houver, né, isso normalmente gera confusão. Aliás, isso não é a primeira vez, Max. Nas outras eleições, nós tivemos, depois das eleições, uma guerra. Um conflito armado. É uma forma bonita de falar só. Um conflito armado. Conflito armado, é guerra. Morre-se pessoa, queima-se viatura. Exato. Né? Então, é isto que gera esse descontentamento. Mas, na minha opinião, nós como moçambicanos temos que dar uma forma de
aprender a democracia no seu sentido lato. Como é a democracia? Em que o uso de forças não é contra nós mesmos, é contra pessoas alheias. Ok, e em relação às palavras proferidas, porque além da entrevista que Samora Júnior, nesse caso Samito, concedeu à STV, circula um vídeo recentemente em que ele disse que eu fiz carta, não sei, ao presidente, em que ele não levou em consideração, mas que, do meu ponto de vista, o partido deve se regenerar. Sim. Qual é a sua opinião, tendo em conta que ele é um membro sênior do partido? É assim, a história de Samito discordar, com muitos aspectos, não começaram, né? Quer dizer, essa história não começou agora. Okay. Mesmo há 1 ano atrás, há 2 anos, ele sempre, quando não concorda, ele é livre. O que ele falou é que ele tem o hábito de contribuir para o processo governativo escrevendo. E segundo o vídeo que nós vimos, né, ele já escreveu umas 3 vezes ao presidente. Exato. Aconselhando, dando o seu contributo. Qualquer um de nós pode fazer isso. Será que isso não está a fazer com que tenha adversários dentro do partido? Se tem adversários, para mim, é pequenez, né? Okay. Porque se eu sou líder de uma organização grande, líder de um país, nem todas as pessoas terão tempo, ou nem eu não terei tempo suficiente para me encontrar com todos. Eu trabalho na Universidade de Rio, né? Um dia eu posso escrever uma carta contribuindo, né? Uma carta ao meu magnífico reitor, contribuindo naquilo que eu vejo que para nesta instituição nós podíamos melhorar nisto, mais aquilo, expondo minhas ideias. Exato. Isso eu estarei a ajudar o meu chefe, estarei a ajudar o magnífico, ok, né? Mas talvez no colégio pode alguém perceber mal e está querendo aparecer. Até pode pensar que está contra o chefe. Sim, mas para mim quem está contra o chefe é aquele que, tendo uma ideia, ele simplesmente fica calado, enquanto podia contribuir para uma coisa melhor. Para mim, essa está contra o chefe. Ok, e a outra questão, cidade de Nampula, vamos falar de Nampula porque desde que foram divulgados os resultados, dia 11, parece que a cidade foi abandonada. Quem circula pela cidade vê que está imunda, cheio de lixo e mais. Ok. Sim, acho que tem argumento em relação a isso. Não, é assim, é preciso entender que eu estou muito triste com isso, né? Exato. Estou muito triste porque, neste momento, o presidente Vahanle é ainda a pessoa que lidera esta autarquia. Não terminou o mandato. Ok. Mesmo que tenha perdido as eleições, segundo os resultados do CNE, né? Não terminou o mandato ainda. Ainda tem entre 90, 60, 70, 100 dias para terminar o seu mandato, porque os que ganharam não vão tomar posse este ano. Toma-se posse em janeiro, acho. Exato. Então ainda há muito tempo para fechar algumas atividades que estão em curso. De tal maneira que abandonar a cidade, né? Eu hoje passei pela cidade, né? E vi tem uma rua que está quase a se fechar, né? Por conta do lixo. Por conta o lixo tomou conta da estrada, né? Então é triste, né? Você não pode fazer bom trabalho, simplesmente, sei lá, o compromisso dele é até o último dia. E aqueles que parece que ele estava mais para interesses pessoais e não do povo. Sim, então ele fez bom trabalho. Nós não vamos ficar a falar mal. Ele fez o seu trabalho, né?
Infelizmente, pode estragar esse trabalho também. Nos últimos dias. Minutos, se calhar. Eu acho que eu gosto do presidente Chissano. Porque o presidente Chissano saiu em grande. Está vendo você governar e sair em grande. E existe um autor, é Miles Monroe, né? Miles Monroe é um autor que escreve muito sobre liderança. Ele diz, o líder mede-se depois de ele sair. Ok. Depois de ele sair, você descobre que esse era bom líder. E normalmente o líder, quando entra numa posição, desde que ele começa, né, a liderar, ele começa a preparar o próximo sucessor. Quem vai lhe suceder? E tem que passar competências, tem que passar não sei o que, tudo aquilo o que aprendeu. É por isso que eu tenho interesses que os nossos governantes, desde os administradores de distrito, os governadores, os presidentes de município, os vice-ministros, os diretores nacionais, essa gente deve escrever sobre o que aprendeu durante o período que ele ficou naquela posição. Caso contrário, tudo aquilo que ele fez fica perdido. Quando chega uma outra pessoa, não tem com quem inspirar. Neste momento, ele pode estragar. Ele tem que dizer, ok, mesmo que eu perca, eu tenho que sair em grande. Né? Os projetos que estão quase a terminar, ir lá, supervisionar, dizer, pessoal, eu vou sair. E não quero que minha fotografia apareça. A minha saída deixe manchas. Eu fiz o meu trabalho durante o meu período. Então, é isso que falta em muita gente, principalmente líderes políticos. Quando ele sabe que vai sair, ele já fica com desdém do trabalho que ele fez durante 5 anos. Esvaziar o cofre. O presidente Edil, nesse caso de Queimano, Manuel de Araújo, com as suas deslocações, pedir reforço, pedir ajuda, intermediários fora do país, antes do anúncio dos resultados. Qual é a sua opinião? Em relação à atitude do Manuel? Entre o povo Makua, quando há um problema dentro de casa, em última instância, quando se tenta negociar e não se encontra a solução, aí vai se buscar o tio. Exato. Porque mesmo no processo de negociação do casamento, o tio é o chefe da família. Exato. Porque entre os Macuas, família são aquelas da mesma barriga. Quer dizer, entre teu tio, irmão do teu pai, e teu tio, irmão da tua mãe, na hora de tomar decisão, quem tem irmão da tua mãe, irmão da sua mãe, ultrapassa em autoridade o seu pai. Exatamente. Né? É dono das crianças do cunhado dele. Filhos das irmãs, da irmã dele são filhos dele. Então, nós só usamos essa alternativa quando as possibilidades são esgotadas. Por isso que, usando esse princípio, eu acho que não era o momento de Manuel de Araújo sair, ir queixar aos tios da América, aos tios da Inglaterra, talvez daqui a pouco tios da Rússia, da China, né? Exato. Isso tinha que acontecer depois do Conselho Constitucional promulgar a última decisão. Porque isso vai indicar que não há nada mais que pode ser feito. Nesta matéria, esta é a autoridade máxima. Não sei se sabes, mas em última instância, o Presidente da República pode decidir anular eleições. Segundo a Constituição. Né? Pode decidir também? Pode decidir. Não. Pode decidir anular eleições. Depois do Conselho Constitucional, eu queria ler aqui, só para fechar, né? Ok. Sobre as competências do Presidente da República. Né? Ok, aqui diz, o Presidente da República é o chefe do Estado, simboliza a unidade nacional, representa a nação no plano interno e internacional
e zela pelo funcionamento correto dos órgãos do Estado. Exato. Então, se ele ver que ou o CNE ou o Conselho Constitucional não está a funcionar de modos que garante a unidade nacional, ele pode intervir. Não sei se sabias, mas o Presidente da República pode desfazer a Assembleia da República. Como pode desfazer a Assembleia da República? Dizer o quê? A partir de hoje não há Assembleia da República. Okay. Quando ele ver que esta instituição não está a trabalhar no sentido de unidade nacional. Está aqui. Okay. Eu não estou a tirar de outro sítio, estou a tirar daqui. Quando ele ver que qualquer instituição que garante o bem-estar da sociedade não está a funcionar como deve ser, ele pode colocar a sua mão e mandar parar. Por isso que no momento que alguém se torna presidente da República, ele é um órgão em si mesmo. É uma pessoa, mas é um órgão. Inclusive, número 2 diz, o chefe do Estado é o garante da Constituição. Quando ele ver que as instituições estão a fazer a Constituição, ele pode entrar e intervir. Agora, essa questão de Manuel Araújo, será que nos está a mostrar a fragilidade? Claro, para mim, né, é minha opinião, que é uma fragilidade levarmos os problemas de Moçambique para serem resolvidos pelos tios antes de nós aqui chegarmos a um consenso de que daqui não nos entendemos. Aliás, a própria lei de Moçambique diz que nós só podemos levar os nossos problemas para o tribunal, que são os terceiros, quando todas as possibilidades negociais terminam. É por isso que o tribunal não aconselha que só porque nos entendemos, nós não conversamos, vamos ao tribunal. Não é boa maneira. Boa maneira é ter um problema, sim. A gente senta e encontra uma solução. Só quando não conseguimos negociar entre nós é quando vamos procurar o tribunal. Okay. Então, se estamos aí procurar pessoas de fora de Moçambique, é uma fragilidade, temos que esperar resolvermos este problema dentro de casa. É uma boa educação. Mas logo você corre para informar, tio, está a ver? Agora, aquele saco de arroz que você queria mandar, não manda esse saco de arroz, porque lá em casa, papá, e não sei o que quer, ou então eu, e não é assim. Não é assim. É preciso a gente buscar as raízes da nossa educação. E não agirmos, porque é assim, eu admiro muito Manuel de Araújo. Como pessoa, é admirável. Mas eu digo assim, por causa do temperamento dele, não se qualifica para ser, por exemplo, presidente da República. Porque, por causa do temperamento dele? Não pode ser uma pessoa agitada para ser presidente. Porque você, quando for presidente, vai ser provocado. E você tem que ter calma, tem que ter autocontrole. Não pode sair berrando, se exaltando, né? É uma postura para mim que ele devia aprender. É uma pessoa grande, eu tenho muito respeito. Que ele não tem essa postura. Mas a forma agitada dele, só dizer, quando você for presidente da República, você será muito provocado. Okay. Você tem que ter uma maneira de ser e estar tranquilo. Por quê? É assim, nem todas as decisões que o presidente toma são de acordo com a vontade de todos. Algumas, elas são contra algumas pessoas e você fica objeto de análise. Exato. Né? Então, para mim, um exemplo de presidente é o presidente Guebuza, é o presidente Chissano. Pessoas que têm uma maneira de ser, né? Tem um autocontrole, mesmo em situações de estresse. Quando está zangado, ele consegue manter calma. É preciso aprender a fazer isso. Ok, para terminar, pequena coisa está a correr e depois quando fala, às vezes fala muito irritado, muito zangado. Não faz postura de um líder do nível de presidente. Porque nesse nível, ele não só é chefe do Estado, não só é chefe, é a garantia da Constituição, não só é chefe do governo, mas também é chefe, é comandante em chefe das forças de defesa e segurança. Quer dizer, ele pode
zangar-se e dar uma ordem. Ok. Vai arranjar problema. Tem que ter um temperamento. Ok. Para terminar, quais são as últimas considerações? E disse que iria aqui mostrar últimas considerações. É assim, tudo que eu estou a falar aqui são meus comentários como cidadão, né? Profissionalmente, eu dedico minha vida à leitura de livros, né? Principalmente livros que tratam de negócios. Eu gosto de biografias de homens de negócio, de líderes. Na próxima semana eu vou trazer biografia de Abraham Lincoln, que é um emblema, um dos melhores presidentes que existiu nos Estados Unidos, que viveu num período difícil de ser presidente, mas ele conseguiu ser um bom presidente. E esta semana eu estou a ler este livro, não é meu livro, é um livro de um amigo meu, o senhor Natalino Bernet, que é um dos autores da nossa editora. Então ele me deu este livro emprestado, que ele fala de negócios escaláveis, né? Negócios escaláveis. É uma obra de um brasileiro, né? Um jovem que tem uma história inédita, né? Ele ficou 21 dias de coma, quase morto, né? E quando ele saiu, recuperou-se e tal, escreveu este livro. É um empresário e eu acho que aquele que puder ler este livro será muito bom. Mas nas próximas semanas eu vou trazer o resumo deste livro. Estou a ler o livro, estou a resumir. E no meu canal, Tomás Castelo, lá no YouTube, você vai poder encontrar o resumo deste livro, né? Que é o livro de Oséias Gomes, que é Negócios Escaláveis. Diz como transformar sua ideia em uma startup bem-sucedida. Pessoal, eu sou Tomás Castelo. Muito obrigado pela vossa audiência. Obrigado, Delmax, por esta oportunidade. Estamos juntos. E queremos agradecer a você que estava conectado ao nosso programa. Dizer que esse programa foi produzido pela Geração 21, suportada pela ONIA Limitada, Delmax de Meika monitorou. É o Pedro quem capturou as imagens. Nós vamos com as promessas de voltar nas próximas edições com mais um tema que interessa à nossa sociedade. Aquele abraço. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.